Bom dia, galerinha. Bom dia, bom dia. Ô, segunda-feira brava. Bom, com certeza descansaram bastante. E Manu, um abração para você, bom dia também. Bom dia, Claudinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Manu, legal, viu? Mas só que passou muito rápido, rapaz. Meu Deus. Laura, bom dia para você também. Ana Laura, bom dia. Gente, feliz, viu? Em voltar aqui com vocês. Feliz, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como é que eu tô de participante? Deixa eu ver, espera só um pouquinho. Ó, tô vendo aqui o Rafael, a Camille, o Thiago. Ó, até o Thiago tá aqui hoje, hein? Camila tá chegando, Emanu, a Yasmin também, a Laura, a Maluzinha, Marcelinha, bom dia para você. Quem mais? Quem mais? Maria Laura, já falei, né? Maria Antônia, o Matheus, o Rafael, já tinha falado, o Tiago, beleza. Ó, quem chegou depois aí, receba o meu bom dia, viu? Tá faltando uma galerinha ainda aí, mas com certeza eles vão entrar, viu? Beleza. Tô vendo a Laurinha aqui, ó, com o seu chapéuzinho bonitinho, chique, legal. Ô, gente, eu precisava de um favorzinho de vocês aí. Ó, eu acho que eu não comecei um assunto chamado cinética química, né? Tá na apostila 3, página 105. Vocês podem me dar um auxílio aí, por favor? Dá uma olhadinha. Cinética química, eu acho que eu não estudei, porque a última aula eu usei para fazer uma revisão para a prova para vocês. Dá uma confirmada aí para mim, por favor. Olha aí para mim. Manu, bom dia, Manu, né, que chegou depois aí, ó, bom dia. Clara também chegou depois. Opa, tá aumentando a participação aqui, viu? Aumentando. Acho que você não começou mesmo, não, professor. Não comecei, né, Maluzinha? Beleza, então nós vamos começar agora. Vamos começar agora. Matheus, beleza, Matheus, ok. A Clara, né, mandando um bom dia. A Maria Laura, bom dia. Matheus também, Ana Laura. Beleza, gente, beleza, beleza. Legal. Bom, então, nós vamos começar esse assunto novo hoje, tá? O assunto é cinética química e eu tenho uma notícia ótima para vocês. É um assunto extremamente tranquilo, muito fácil, viu? Certo? Deixa eu pegar só minha tela aqui, ó, para compartilhar com vocês. Beleza? Espera só um pouquinho, deixa eu subir isso daqui. Aí, ó, cinética química. E hoje nós vamos começar diferente, tá? Nós vamos começar chamando alguém para participar. E eu vou chamar a Maluzinha. Malu Fiuza, bom Oi, dia. Claudinho. Bom dia. Descansou bastante, Malu? Cansei nada, só um pouquinho. Passou rápido demais, não Até passou? mais. Aham. E, Jóia, Passou muito eu vou te falar uma rápido, coisa, que viu? nem tivesse mais. Agora o ano vai voar, meu. A hora que a gente menos esperar, já tá chegando o Natal aí. Pois Malu, é. Agora que a gente deixa... menos esperava, chegando o Enem. é o Enem em janeiro, né? Aham. Ixi, vai dar pra fazer uma preparação bem legal pro Enem, hein? Maluzinha, deixa eu te perguntar. O que a estática lá na física estuda? Você lembra disso ou não? É aquelas partículazinhas lá. Aí tem o campo elétrico lá. Esses trem. Ok, eu não entendi nada. Que você falou que é as partículazinhas. Eu não sei especificar o que, eu só lembro que a gente fica falando de, tipo, campo elétrico, velocidade da partícula, aquela Não, força não, lá. não, não, não. Esses trem. Você tá confundindo com eletrostática. Sim, E deve ser. eu falei só estática. Eu não Ah, sei se você vai lembrar. é,
calculava torque, ponto de equilíbrio, aquelas coisas lá. Sei. A estática, Malu, a estática na física, ela estuda os corpos parados, sem movimento, estática. Agora, acho que a gente ainda não chegou em torque esse ano, não, professor. Eu lembro de estudar no primeiro com colegial? detalhes. Ah, legal, legal. Agora, o que a cinemática estuda? Cinemática. Os corpos em movimento. Isso, velocidade, movimento uniformemente variável, aqueles trem lá, certo? Cinemática estuda movimento. Maluzinha, cinética vem de cinemática. Cinética vem de movimento, tá? Então, a cinética química, ela vai estudar movimento. Mais especificamente o quê? Aqui, ó, é a parte da química que estuda velocidade de reações. Tá bom? Então, ó, nesse curso aqui, cinética química, nós vamos estudar velocidade das reações. Malu, e assim, ó, é um assunto bem tranquilo mesmo. A primeira parte, essa que eu vou começar agora, ela é, assim, não é difícil, mas ela tem aluno que não gosta porque tem alguns cálculos. Mas depois, na segunda aula, já começa a ficar bem sossegado mesmo. Tá bom? Então vamos lá, ó. O que a cinética química estuda? Velocidade de reações. Certo? Então, cinética química estuda velocidade de reações. Matheus, bom dia, Matheus. Bom dia, Claudinho. Tudo tranquilo, Matheus? Tudo bem, graças a Deus, com você. Graças a Deus. Conseguiu dar uma relaxada aí essa semana ou não? Consegui, graças a Deus. Mas passou rápido demais também, né, Matheus? Foi rapidão. Beleza. Tá bom. Ô, Matheus, como é que a gente calcula a velocidade média na física? Tem uma formulinha para calcular a velocidade média lá na física. Você lembra como é que é, Matheus, ou não? Eu acho que é V igual delta S sobre T. Isso, garoto. Velocidade média na física é delta S sobre delta T. Espaço sobre tempo. Isso mesmo. Na química, eu vou também ter que pegar alguma coisa que varie na química e dividir pela variação do tempo, tá? Então, na química, Matheus, vai ficar assim, ó. Velocidade média é delta Q sobre delta Q, sobre delta T, tá? Se você pegar alguma coisa que varie na química, variação de quantidade, pela variação do tempo, você tem a velocidade média na química. Tá legal? Agora um detalhezinho. Eu pus isso daqui, ó, porque na química, esse ΔQ é usado em módulo, tá? Se tiver um sinal negativo, você despreza o sinal negativo. Então, o ΔQ, nós vamos trabalhar em módulo, tá? Esquece o sinal. Outra coisinha. Esse ΔQ aqui, ele pode ser uma variação de massa. Então, eu posso falar que a velocidade média é a variação da massa sobre a variação do tempo. Esse ΔQ aqui pode ser uma variação do número de mols ou quantidade de matéria. Então, a velocidade média é ΔN por ΔT. Ou ainda, esse ΔQ pode ser uma variação de molaridade, concentração molar. Então, a velocidade média é a variação da molaridade de um componente pela variação do tempo. Massa não é muito usado. O que o pessoal mais usa é mol ou molaridade. Os três podem ser usados, mas os dois últimos são os mais usados. Agora, só tem uma coisinha para te falar. Ó, nesse curso aqui, molaridade, mol por litro, molaridade, vai ser representado através desses colchetes aqui, ó. Tá? Então, quando eu colocar esses colchetes, é a molaridade de uma solução. Então, a variação da molaridade eu vou representar usando variação de colchetes. Tá legal? Por exemplo, ó, deixa eu até pegar minha... Opa, gente, ó. Agora você estava meio triste no começo, não sei se você percebeu, mas agora a classe lotou. Deixa eu ver quem que chegou aqui, ó.
Ó, o Davi chegou aqui. Peraí. Ana Letícia também. Ana Vitória, eu não me lembro se ela estava desde o comecinho, mas acho que ela chegou também. Quem mais, hein? A Isabela Ciega, Isabela Queiroz. Camille estava desde o comecinho. A Laurinha também. O Lucas chegou um pouquinho atrasado. Certo? O Marquinho, ó, até o Marquinho chegou, gente. Nossa Senhora. Que legal. Rafael, acho que eu já tinha falado com ele, né? O Thiago também. Robertinha chegou depois também. Beleza, galerinha. Muito bom começar uma segundona assim, ó, com a classe lotada. Fico muito feliz, tá? Então, só para dar uma voltadinha aqui. Peraí, deixa eu baixar esse trem aqui. Ó, alguém tá me chamando aqui só para... Ah, bom dia. A Julinha. Júlia, eu não te vi aqui, menina. Peraí que eu vou até ver. Eu tava vendo que tava estranho. Cadê a Julinha? Ah, tá aqui. Julinha, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Beleza, legal. Gente, então vamos lá. Para você calcular a velocidade média na química, você vai fazer a variação da quantidade pela variação do tempo. Vamos começar, gente. Deixa eu interagir, que aí eu fico mais próximo de uma aula, né? Eu não tô ainda convencido que a Júlia realmente está na sala aí. Deixa eu falar com ela. Júlia, vê se você está aí mesmo. Bom dia. Bom dia, Júlia. Tudo bem com você? Tudo jóia com você, Cláudio? Graças a Deus, tudo tranquilo. Julinha, aqui eu tenho uma reação química. Um A reagindo com 2B, produzindo um C mais 3D, tá? Júlia, lá na física, para eu calcular a velocidade média, eu faço ΔS sobre ΔT. O Matheus acabou de lembrar a fórmula para a gente aqui, certo? Agora, lá na física, Júlia, tem só um móvel andando. Você pega a variação de espaço desse móvel pela variação do tempo, que você tem a velocidade média desse móvel. Só que na química, Júlia, por exemplo, nesse exemplo meu aqui, eu tenho 4 componentes. Eu tenho o A, tenho o B, tenho o C e tenho o D. Eu não sei se você lembra do ano passado, Júlia. Eu calculo a velocidade média em relação a qual dos componentes? Professor, dos reagentes? Então, Júlia, eu uso quem eu quiser, certo? Eu posso calcular a velocidade média em relação a A, ou em relação a B, ou em relação a C, ou em relação a D. Você pode usar qualquer um deles para calcular a velocidade média. Agora, Júlia, lá na prova, no Enem, no vestibular, você vai calcular em relação a quem? Ué, qualquer um, mas eu vou tentar escolher o que for menor, eu acho. Você pode calcular a velocidade média em relação a qualquer um. Agora, lá na prova, você vai calcular em relação a quem? Ao reagente? Não sei. Vamos pedir ajuda? Vamos. Ana Letícia, lá na prova, você vai calcular em relação a quem? A quem eles pedirem? Isso, Júlia! Isso! Você vai calcular... Faz sentido. Não é? Faz sentido, né? Por exemplo, ó, ele pode dar essa reação aqui e falar assim, calcule a velocidade média em relação a B. Aí você calcula em relação a B. Se ele colocar a equação e falar assim, ó, calcule a velocidade média em relação a C. Aí você tem que calcular em relação a C, tá? Então, Julinha, para fechar, eu posso calcular em relação a qualquer um. Agora, eu calculo em relação a quem? Em relação a quem o vestibular pedir. Tá certo ou não? Certinho, professor. Beleza. Agora, Ana Letícia, já que você entrou no nosso assunto aí, né, e eu te chamei para entrar, deixa eu continuar perguntando umas coisas para você. Ó, olha para mim aqui, por favor. Eu posso calcular em relação a qualquer um dos componentes. Ana, a pergunta é a seguinte: se eu calcular a velocidade média em relação a A e em relação a B, você acha que eu vou ter valores iguais ou valores diferentes? Valores diferentes, porque tem diferentes números de mãos na frente.
Isso. Qual dos dois você acha que vai ter maior velocidade? Em relação a A ou em relação a B? Em relação a B, Isso. Quantas vezes mais? 2 vezes mais. Exatamente, exatamente. Então, ó, a velocidade em relação a B é o dobro da velocidade em relação a A, tá? Porque o coeficiente de B é o dobro do coeficiente de A, certo? Ana Letícia, se eu calcular a velocidade média em relação a D, vai dar igual a velocidade média em relação a A? Não. Quem vai ter velocidade maior? O D. Quantas vezes a velocidade em relação a D é maior que a velocidade em relação a A? 3 vezes. Legal, é isso aí, certíssimo. Agora presta atenção para outra pergunta. Ó, a velocidade em relação a A é igual à velocidade em relação a B dividido por 2? Peraí, o que você falou? A velocidade média em relação a A é igual à velocidade média em relação a B dividido por 2? Sim. Sim. A velocidade de B é o dobro da de A. Então, se eu dividir a velocidade de B por 2, aí vai ficar igual à velocidade de A. Tá? Última pergunta, Aninha. Oi, quem tá me chamando? Quem Não, tá me sou eu mesmo que eu ia perguntar o negócio. Pode. Não, é porque a de A vai ser igual a de C, então? Vai. Caso? Isso. A velocidade média em relação a A e em relação a C tem o mesmo valor. Entendi. Beleza? Ana, quem tem velocidade maior? C ou D? D. Então, a velocidade em relação a C é diferente da velocidade em relação a D. É diferente. Certo? Certo. Agora, a velocidade média em relação a C é igual à velocidade média em relação a D dividido por 3? Sim. Então, olha só que interessante. Se você pegar a velocidade média em relação a qualquer um e dividir pelo respectivo coeficiente, aí você vai ter um valor só, tá? Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. A velocidade média em relação a A dividido por 1 é igual à velocidade média em relação a B dividido por 2, que é igual à velocidade média em relação a C dividido por 1, que é igual à velocidade média em relação a D dividido por 3. Galerinha, eu preciso que você anote isso daqui aí no seu caderno, porque a gente vai usar daqui a pouquinho para fazer um exercício. Então, anota no seu caderno, por favor. Ó, copia a equação química, 1A mais 2B, produzindo 1C mais 3D, tá? E aí você copia isso daqui para mim, ó. Velocidade média em relação a sobre o coeficiente é igual B sobre o coeficiente, C sobre e assim vai. Tá legal? Então pode copiar, por favor. Copia aí que eu tô te esperando. Gente, agora eu preciso te falar uma coisa, só que eu tenho que ter a sua atenção aqui em mim, tá? Porque assim, ó, é sério, a teoria, ela acabou já, só falta falar mais essa coisinha, a teoria dessa primeira parte, já acabou. Depois é só exercício. Então você tem que ficar atento ao que eu vou te falar aqui agora. Olha para mim aqui, ó. Lá na prova, Júlia, chega aí, Júlia. Tô aqui. Eu posso calcular a velocidade média em relação a qualquer um? Certo, pode. Agora, lá na prova, eu vou calcular a velocidade média em relação a quem? A quem eles pedirem. Isso. Se ele pedir a velocidade média em relação a A, você calcula em relação a A. Se eles pedirem a reação, né, a velocidade média em relação a B, você calcula em relação a B. Se pedir em relação a C, entendeu? Agora, Júlia, olha para mim. Ó. Se ele falar assim, calcule a velocidade média da reação. Ele não falou se é em relação a A, se é em relação a B. Ele não falou. Ele falou que é da reação. Aí eu tenho uma informação, Julinha. A velocidade média da reação, sem especificar, é igual
a velocidade média em relação a qualquer um dos componentes, dividido pelo respectivo coeficiente. Então, ó, você anotou isso daqui, certo? Agora é só você escrever aqui à esquerda, Júlia, que isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é igual à velocidade média da reação. Entendeu? Entendi. Então, ó, só para fechar, Júlia, para a gente ir para o exercício, se ele pedir para você calcular em relação a A, você calcula em relação a A. Se ele pedir para você calcular em relação a D, você calcula em relação a D. Agora, se ele falar assim, ó, calcula a velocidade média da reação. Ele não falou se é em relação a A, ele não falou nada. Aí, o que você faz? Você pode pegar qualquer um deles e calcula em relação a esse componente. Só que você tem que dividir pelo respectivo coeficiente para assim você ter a velocidade média da reação como um todo. E aí, Júlia, beleza? Beleza, professor. Legal. Maluzinha, você também entendeu isso, Malu? Certinho, professor. E você anotou, Maluzinha, isso daqui? Sim. Beleza? Então vamos ao primeiro exercício da manhã. Ó, dadas a reação e a tabela, olha para mim aqui, a decomposição da água oxigenada está aqui, ó, certo? Aqui eu tenho a tabelinha, aqui eu coloquei concentração da água oxigenada e aqui eu coloquei o tempo em minutos, tá? Eu quero, na letra A velocidade média em relação à água. Na letra B, eu quero a velocidade média em relação ao oxigênio. E na letra C, eu quero a velocidade média da reação. Agora eu não estou especificando em relação a quem é. Eu quero, na letra C, em relação, é da reação como um todo, sem especificar um componente. Tá joia? Gente, eu vou fazer umas perguntas para vocês e eu vou resolver junto com vocês o exercício, tá? Manuela. Manu. Oi, Cláudio. Bom dia, Manuzinha. Bom dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, o exercício está pedindo para calcular a velocidade média em relação à água oxigenada? Não. Está pedindo em relação à água, em relação ao O2 e em relação à reação como um todo. Não está pedindo em relação à água oxigenada. Mas eu tenho uma pergunta, Manu. Eu vou precisar calcular a velocidade média em relação à água oxigenada? O que você acha? Eu acho que sim, porque você precisa descobrir o tempo. O tempo ele já deu. Ah, então só se você quiser usar para calcular a velocidade da reação. Sim. Ó, deixa eu só te falar. Ele não está pedindo da água, desculpa, ele está pedindo da água, do O2 e da reação. Ele não está pedindo da água oxigenada, certo? Só que é o seguinte, Manu, ele deu, os dados que ele forneceu são em relação à água oxigenada, certo? Então, eu só consigo, no início, calcular a velocidade média em relação à água oxigenada. Por quê? Porque os dados do exercício são em relação à água oxigenada. Agora, Manu, se eu calcular em relação à água oxigenada, dá para calcular tudo que ele está pedindo aqui ou não? Dá. Exatamente. Se eu souber dá para eu saber de todos. É só aplicar isso aqui. Aqui, ó, por exemplo, se eu encontrar a velocidade média em relação a C, dá para eu descobrir qualquer um deles depois. É só usar a relação entre eles. Beleza? Então vamos lá. Manuela, vamos lá. Outra coisinha que eu queria falar. Ele não está especificando um intervalo de tempo. Ele falou assim, ó, calcule a velocidade. Acabou. Então eu vou pegar o tempo inicial da tabela e o tempo final. Só que numa prova, ele pode, por exemplo, colocar essa tabela aqui e falar para você calcular a velocidade média entre 0 e 1, ou entre 0 e 2, ou entre 1 e 3, entendeu? Certo? Ele especifica um intervalo de tempo. Se ele não falar nada, aí você pega o tempo inicial e o tempo final. Manuela,
Qual é o tempo final aqui? 3 minutos. Qual é o tempo inicial? 0 minutos. Qual é a concentração de água oxigenada no início 4. e no final? 1,6. Beleza. E eu tenho, então, condições de calcular a variação da quantidade e a variação do tempo. Então, dá para calcular a velocidade média em relação à água oxigenada. Olha lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular a velocidade em relação à água oxigenada. Beleza? Qual que é a formulinha? Variação da quantidade de água oxigenada pela variação do tempo. Manuela, nesse exercício, ele deu a tabelinha, olha lá, ele deu a tabelinha usando molaridade, ó. Quando eu uso o colchete, é a concentração molar, é a molaridade, certo? Então, no lugar da quantidade, eu vou colocar molaridade, ó. Vai ser a variação da molaridade sobre a variação do tempo. E outra coisa, Manuela, precisa usar aqui em módulo, tá? Ó, essa variação aqui, ela é usada em módulo. Agora, Manuela, como é que eu calculo variação de alguma coisa? Você subtrai o final do inicial. Perfeito. Então vai ficar assim, ó. Velocidade média em relação à água oxigenada. Vai ser a concentração dela no final, menos a concentração dela no início. Variação. Variação é final menos inicial. E a variação do tempo, mesma coisa. Tempo final menos o tempo inicial. Tá joia? Eu não sei se você tá bom de memória. A concentração de água oxigenada no final, 1,6. E no início era 4. O tempo final era 3, o tempo inicial era 0. Lembrando que aqui, ó, eu trabalho em módulo, tá? 1,6 menos 4 dá menos 2,4. Só que eu uso em módulo, eu uso 2,4, certo? Aí vai ficar 2,4 sobre 3, que dá 0,8 mol por litro por minuto. Ô, Manuela, vamos supor que esse exercício... Na verdade, esse exercício aqui, ele caiu na VUNESP, numa prova aberta, tá? Vamos supor que você estivesse fazendo esse vestibular e chegasse até onde eu cheguei aí. Que nota você acha que você tiraria, Manuela? Acho que 0, porque você não calculou nada que eles pediram. Isso, garotinha, você tiraria 0. Lá eu não sei, mas na minha prova você tiraria 0. Por quê? Porque você não calculou nada do que ele pediu. Ele pediu da água, do O2 e da reação. Ele não pediu da água oxigenada. Mas, Manuela, por que eu precisei calcular da água oxigenada? Porque ele te deu os dados da água oxigenada. Gente, excelente, excelente. Beleza. Agora, se eu chegar nesse daqui, como eu cheguei, dá para calcular todos os outros. Vamos ver como é que fica. Ó, aqui está a equação. Eu pus aqui para você não esquecer, tá? Só um detalhezinho, Manuela. A velocidade média em relação à água oxigenada é igual à velocidade média em relação à água comum? É. Porque o coeficiente é o quê? O mesmo. É o mesmo, tá? Só que eu vou usar a formulinha, tá? Ó, a velocidade média em relação à água sobre o coeficiente dela é igual à velocidade média da água oxigenada sobre o coeficiente dele. Aí eu corto, né, esse 2 com 2 aqui e chego nessa resposta. Velocidade média em relação à água é 0,8 mol por litro por minuto. Manu, tá entendendo direitinho? Entendi. Agora, só assim, a gente vai fazer aqui, mas a velocidade média da água oxigenada é igual à velocidade média do O2? Não, porque o coeficiente é diferente. Isso. O do O2, fazendo de cabeça, vai dar quanto? Metade. Isso! 0,4. 0,4. Olha lá, ó. Velocidade média em relação ao O2 sobre 1, que é o coeficiente, é igual à velocidade média da água oxigenada sobre 2, que é o coeficiente dele. Como da água oxigenada eu já tinha, né, 0,8 sobre 2, a resposta vai dar 0,4. Manu, para fechar a sua participação aqui comigo, ó, ele está pedindo também a velocidade média
da reação como um todo. Eu uso qual componente para calcular a velocidade média da reação como um todo? Qual componente eu uso? Você pode pegar a velocidade de qualquer um dos componentes e dividir pelo coeficiente. Perfeito. Aqui, ó, velocidade média da reação. Pode ser a velocidade média em relação à água oxigenada dividido pelo coeficiente dele, que é 2. Ou da água por 2. Ou do O2 por 1. Quanto que vai dar isso, Manuela? 0,4 0,4. mol por litro por minuto. Isso. Então, a velocidade média da reação como um todo é 0,4 mol por litro por minuto. Manuela, de boa isso daqui? Sim, entendi. Beleza, garotinha. Gente, alguém aí nas... Opa, pera aí que chegou mais gente. Só um minutinho. Guilherme acabou de chegar. Deixa eu ver se eu descubro quem chegou depois. Pera aí, deixa eu ver se eu descubro. Pera aí. Será que foi o Manuel Vitor? Acho que foi, hein? Manuel, eu acho que foi ele. Eu acho que foi o Manuel Vitor. Bom dia para vocês que chegaram agora. Gente, alguém na classe gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso ou não? Robertinha, tá entendendo essa matéria direito? Marcelinha, me fala um oi aí para eu saber se você está entendendo a matéria direitinho. Ah, não foi o Manuel Vitor, não. Então eu não lembro quem entrou depois, não. Manuel, beleza então, beleza. Você já estava aí, né? Marcelinha, me diga se você está entendendo esse assunto ou não. Oi, Claudinho, estou entendendo sim. Beleza, garotinha. Bom dia, Marcelinha. Bom dia. Bom, é o seguinte, agora eu vou falar uma coisa para você. Isso não tem muita importância agora, porque eu vou ver depois. Mas deixa eu dar uma adiantada aqui para você. Ó, aqui eu coloquei, não sei se você consegue enxergar, mas não precisa nem copiar esse trem, não. Aqui eu tenho a concentração de uma substância e aqui eu tenho o tempo. E à medida que o tempo passa, a concentração está diminuindo, ó. Ok. Se a concentração está diminuindo com o tempo, significa que esse componente aqui, ele é um reagente, tá? Numa reação química, à medida que o tempo passa, o reagente ele vai diminuindo de concentração. O produto aumenta, né? O reagente diminui. Galerinha, quando eu tenho o gráfico, como eu tenho aqui, e ele pede a velocidade instantânea. Essa velocidade aqui, ó, que eu calculei, é a velocidade média, tá? ΔS por ΔT, ΔQ por ΔT. Essa é a velocidade média. Agora, se eu tenho o gráfico, só se eu tiver o gráfico, viu? Dá para eu calcular a velocidade instantânea, a velocidade num determinado momento. Então, por exemplo, ó, vamos supor que ele coloque concentração, né, e tempo, e peça para você calcular a velocidade média, desculpa, a velocidade instantânea, e fala para você um determinado momento. Por exemplo, vamos supor que ele queira em 200 segundos. Então, calcule a velocidade instantânea em 200 segundos. Gente, você faz assim, ó. Você vem aqui no tempo que ele deu, 200 segundos, sobe até chegar lá no gráfico, certo? Chegou no gráfico, você vai... Deixa eu fazer uma reta mais decente aqui. Não sei se eu vou conseguir, não, porque desenhar com o mouse não é fácil, tá? Então, ó, ele quer ir 200, você sobe até chegar lá no gráfico. Aí você determina um ponto. Você vai traçar uma tangente por esse ponto, ok? Aí você vai calcular, ó, vai formar um ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, entre a tangente pelo ponto e uma linha horizontal. Ficou um ângulo, tá? Se você fizer a tangente desse ângulo, o resultado que você obtém é a velocidade instantânea. Como é que você calcula a tangente? Cateto oposto por cateto adjacente. Aqui, ó, formou um triângulo. Tá vendo que formou um triângulo? Então você vai calcular a tangente desse ângulo aqui. Cateto oposto, cateto adjacente. O valor é a velocidade da reação. Gente, mas só que isso daqui a gente vai estudar
não vai dar tempo hoje, mas sábado a gente vai estudar isso com mais detalhe. Só estou te adiantando, quando tem um gráfico, é possível calcular a velocidade instantânea fazendo a tangente do ângulo, ok? Nós vamos fazer de outro jeito, mas eu estou te mostrando que é possível fazer o cálculo desse jeito aqui. Tá legal? Gente, eles estão me avisando aqui que faltam 4 minutos, tá? Eu vou continuar. Daqui 4 minutos vai acabar a transmissão, vai cair, só que a gente volta usando o mesmo link, viu? Aí a gente sai, vai lá na plataforma, entra pelo mesmo link. Joia? Bom, agora o que eu vou falar para você? Eu vou falar para você quais são as condições para uma reação química ocorrer. Camila, bom dia, Camila. Bom dia. Tudo bem, Camila? Bem, senhor. Graças a Deus. Foi uma semana boa para você? Ai, foi, Claudinho, tava precisando. Tava, né? Todo mundo tava precisando, porque parece que não, mas esse sistema aqui, ele também cansa. Camila, ácido reage com base, Camila? Sim. Sabe por que ácido? Peraí. Ácido reage com base e produz o quê? Sal. Sal mais água. Como chama essa reação? Salinificação? Salificação. Salificação ou neutralização. Beleza? Beleza. Agora, Camila, eu vou falar para você por que ácido reage com base. Certo? Eu vou falar para você quais são as condições para uma reação química ocorrer. Então, primeira coisa, precisa ter afinidade química entre os reagentes. Ácido tem afinidade química com base, por isso que ácido reage com base. Agora, Camila, eu vou deixar um ácido num recipiente aqui na minha casa e uma base num recipiente aí na sua casa. Você acha que vai ter reação química? Não. Não. Os dois têm afinidade química para reagir, certo? Só que faltou contato físico entre eles. Tudo bem ou não? Então eu tenho 2 condições já que têm que ser atendidas para a reação ocorrer. Primeira, tem que ter afinidade química entre os reagentes e precisa ter contato físico entre os reagentes. Só que esses 2 aqui não são suficientes. E eu ainda preciso ter uma energia de ativação. Eu preciso fornecer uma energia externa chamada energia de ativação. Pode ser uma centelha, pode ser um calor, pode ser luz, certo? Mas normalmente eu preciso de uma energia de fora, uma energia extra para a reação ocorrer. Essa energia chama-se energia de ativação. E ainda eu vou precisar que as moléculas se choquem, mas o choque tem que ser frontal, tem que ter choques bem orientados. Não basta uma molécula só triscar na outra, tem que ter uma geometria perfeita de choque. Se você tiver choques bem orientados, tá? Aí sim você pode ter uma reação química. Camila, então, só para fechar a sua participação, Camila, fala para nós, leia aqui para nós, fala para nós quais são as 4 condições para uma reação química ocorrer. Afinidade química, contato físico, energia de agitação e choques bem orientados. Beleza, garotinha. Agora, gente, só para lembrar, eles estão me avisando aqui já que falta menos de 1 minuto, tá? Tá faltando menos de 1 minuto. Eu vou falar até cair a transmissão. Hora que cair, a gente já vai lá e entra no outro link. Vou até ver quem que tá aqui comigo para saber se vai voltar, viu? Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Ana Letícia, eu esqueci de perguntar, de pedir para você, não sei se dá tempo ainda de fazer aquele detalhezinho lá para mim. Será que dá tempo? Vamos tentar? Vou tentar aqui, professor. Se não der tempo, não tem problema. A gente faz na segunda aula, tá? Ô, galerinha, então beleza até agora? Para a reação química ocorrer, precisa ter afinidade química entre